Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. É uma alegria compartilhar da sua companhia para aprendermos com a vida real de mais uma princesa. Desta vez, com a vida de Luísa Caroline Alberta, que foi a sexta filha e quarta menina da Rainha Vitória e do Príncipe Albert. A corte entrou em um intenso período de luto quando seu pai morreu no final de 1861, prática que ela jamais gostou e que gerou muitos atritos entre ela e a mãe. Luísa também era uma hábil escultora, com muitas de suas obras sobrevivendo até hoje. Uma personalidade incrível. E essa princesa que você vai conhecer melhor, para o seu espanto, ainda se casou com um homem de sua escolha e que não tinha a sua posição de realeza. Mas já já chegaremos lá. Antes disso, eu vou pedir o seu like. Faça sua inscrição e ative o seu sininho. Maratone, compartilhe, indique o canal. E no finalzinho, não se esqueça de fazer a conclusão do vídeo, deixando o seu comentário. Venha fazer parte do nosso crescimento. Luísa nasceu em 18 de março de 1848 no Palácio de Buckingham. O seu nascimento coincidiu com revoluções que estavam ocorrendo por toda a Europa, fazendo com que a rainha comentasse que a filha se transformaria em algo peculiar. Albert e Vitória nomearam a filha como Luísa Caroline Alberta, com o primeiro nome sendo uma homenagem à sua avó paterna, a princesa Luísa de Saxe-Cogoda-Altemburgo. Luísa cresceu assim como seus outros irmãos em um rígido programa educacional criado pelo príncipe Albert. As crianças tinham aulas práticas em diferentes tópicos, como cozinhar, realizar tarefas agrícolas, tarefas domésticas e carpintaria. A princesa foi uma criança inteligente e talentosa. Desde cedo, as suas habilidades artísticas foram rapidamente reconhecidas. A rainha Vitória permitiu que ela estudasse em uma escola de arte sob a tutelagem de Mary Thornycroft, com Luísa posteriormente se matriculando na Escola Nacional de Treinamento de Arte em South Kensington. Sua perspicácia e inteligência fizeram com que se tornasse a favorita de seu pai, com sua natureza curiosa, lhe ganhando o apelido de Pequena Senhorita Porquê. Pouco após a perda do príncipe Albert, em 14 de dezembro de 1861, a atmosfera da corte transformou-se e passou a ser sombria, enquanto o entretenimento ficou escasso e tedioso. Luísa não escondia sua infelicidade com o prolongamento do luto e foi repreendida pela mãe diversas vezes. A rainha criou a tradição de que a filha solteira mais velha se tornasse sua secretária não oficial. Assim, Luísa preencheu a posição em 1866, mesmo com sua mãe preocupada que ela era muito indiscreta. Ela foi bem no trabalho. Vitória escreveu em seu diário pouco depois, abre aspas, ela é uma boa menina, inteligente, com um fino caráter forte, altruísta e afetuosa, fecha aspas. Como filha da rainha, Luísa era uma noiva desejável, ainda mais por ser considerada como a mais bonita das filhas de Vitória e Albert. Contudo, a imprensa a acusava de ter casos românticos, mesmo sem nenhum fundamento. Somavam-se a tudo isso seu liberalismo e feminismo, que levou a rainha a procurar um marido para a filha. Foram propostos vários possíveis pretendentes de várias casas reais da Europa. Era indesejável para Luísa o casamento com qualquer príncipe, e ela anunciou que gostaria de se casar com John Campbell, marquês de Lorne e herdeiro do ducado de Argyll. Nenhum casamento entre a filha de um soberano e um súdito britânico havia ocorrido desde 1515. Vitória assentou que o casamento de Luísa com o súdito traria sangue novo para a família, enquanto todos os príncipes europeus eram parentes entre si, de alguma forma.
Ela estava convencida que isso fortaleceria a família real britânica moralmente e fisicamente. Luísa se tornou a noiva do Marquês de Lorne em 3 de outubro de 1870. Foi difícil para a rainha deixar sua filha ir, e ela escreveu em seu diário que, abre aspas, senti dolorosamente o pensamento de perdê-la. Fecha aspas. A cerimônia foi realizada na Capela de St. George, no dia 21 de março de 1871, com as multidões do lado de fora sendo tão grandes que, pela primeira vez, policiais foram forçados a formar barreiras para manter o controle. O primeiro-ministro, Benjamin Disraeli, primeiro conde de Braxfield, escolheu Lorne em 1878 para ser o novo governador-geral do Canadá, e Vitória, devidamente, o nomeou para o cargo. Luísa, assim, se tornou a consorte do marido. O casal deixou Liverpool em direção ao Canadá, onde exerceriam suas novas funções em 15 de novembro de 1878. Ela se tornou a primeira princesa real a residir na cidade de Ottawa. Luísa colocou seus talentos artísticos em prática e pendurou muitas de suas pinturas de aquarelas e a óleo nas paredes de sua nova casa e também instalou algumas de suas esculturas. A chegada do casal não foi bem recebida pela imprensa local. Os primeiros meses de Luísa no Canadá foram manchados pela tristeza sobre a morte de sua irmã favorita, a princesa Alice, em 14 de dezembro de 1878. Na tentativa de ser popular e integrar-se no seu novo país, Lorne realizou 2 jantares por semana com 50 convidados, a fim de conhecer todos os membros do parlamento local. Os entretenimentos da corte eram abertos, qualquer um que pudesse pagar pelas roupas apropriadas para comparecer apenas precisava assinar o livro de visitas para entrar. A prática da casa aberta foi criticada por alguns que reclamaram da baixa posição social de outros convidados. Luísa e Lorne fundaram a Real Academia de Artes Canadense e gostavam de visitar Toronto e Quebec, onde construíram sua casa de verão. A princesa serviu de patrona da Associação Educacional de Senhoras, da Sociedade de Proteção às Mulheres Imigrantes, da Sociedade de Artes Decorativas e da Associação de Artes, todas de Montreal. Um de seus trabalhos, como escultura, foi uma estátua de sua mãe, erguida na frente do Colégio Real Vitória, em Montreal. Luísa, Lorne e 2 atendentes foram vítimas de um acidente de trenó em 14 de fevereiro de 1880. O inverno foi particularmente severo e a carruagem em que estavam viajando capotou, jogando o cocheiro e o lacaio para fora do trenó. Os cavalos entraram em pânico e puxaram a carruagem capotada por mais de 370 metros. Luísa bateu a cabeça na barra de ferro que apoiava o teto e ficou inconsciente, com Lorne ficando preso embaixo dela. Os médicos que trataram Luísa relataram que ela sofreu uma contusão séria e estava em choque, comentando que foi um milagre que seu crânio não foi fraturado. A imprensa diminuiu a seriedade da história. Assim sendo, o público acreditou que a princesa estava fingindo estar doente quando ela cancelou seus compromissos imediatos. Luísa e Lorne voltaram para o Reino Unido de Quebec em 27 de outubro de 1883, chegando em Liverpool. Vitória preparou aposentos no Palácio de Kensington e o casal fez do lugar sua residência oficial. Lorne voltou para sua carreira política, fazendo campanha em 1885 para o assento na Câmara dos Comuns, porém perdeu. Ele conseguiu ser eleito pelo sul de Manchester em 1896, entrando no parlamento como membro do Partido Liberal. A relação de Luísa e Lorne
piorou e eles muitas vezes seguiam caminhos separados, apesar das tentativas da rainha de mantê-los sob um único teto. É provável que os dois enfrentavam dificuldades por causa de algumas diferenças políticas, da falta de filhos e pelas restrições que Vitória colocava em suas atividades. Lorne nem sempre era bem recebido na corte, mesmo quando acompanhado da esposa. De todos os membros da família real, Lorne era o único que se identificava claramente com um partido político. A relação de Luísa com suas irmãs Beatriz e Helena também ficou ruim. Luísa e Lorne deixaram de ser próximos e rumores começaram a aparecer sobre a suposta homossexualidade dele. Os rumores de casos românticos não se restringiam apenas a ele, sendo muito fortes e muitos os rumores de que Luísa também possuía amantes. Jeanne Walke, biógrafa de Luísa, afirma que não existem evidências substanciais que sugerem que a princesa teve relações sexuais com outras pessoas além do seu marido. Luísa realizou várias funções públicas durante os últimos anos do reinado de Vitória, como inaugurar edifícios públicos, colocar pedras fundamentais e oficializar programas especiais. Ela, como sua irmã mais velha, Vitória, princesa real, tinha uma mente mais liberal e apoiava o movimento do sufrágio feminino, indo completamente de encontro às visões da rainha. Luísa era determinada a ser vista como uma pessoa comum e não como um membro da corte. Frequentemente usava o nome Senhora Campbell quando viajava para fora do país. A princesa era conhecida por sua caridade para com os seus criados. A rainha Vitória morreu no dia 22 de janeiro de 1901. Luísa entrou no círculo social de seu irmão mais velho, novo rei, Eduardo VII, com quem tinha muito em comum. Ela também tinha uma obsessão com sua saúde física e, quando era zombada por isso, respondia dizendo que, abre aspas, não importa, viverei mais que todos vocês. Fecha aspas. Enquanto isso, seu marido tomou seu assento como secretário das colônias. Luísa continuou esculpindo e criou em 1902 um memorial para os soldados mortos na Segunda Guerra dos Boeres. Luísa passava boa parte do seu tempo na casa de Kent e frequentemente visitava a Escócia junto do marido. Dificuldades financeiras persistiram quando Lorne virou duque. A saúde de Lorne começou a declinar e ele ficou cada vez mais senil. Ao mesmo tempo, a saúde do rei também começou a cair e ele acabou morrendo em maio de 1910. Luísa passou a cuidar pessoalmente do marido no ano seguinte. Esses anos foram aqueles que o casal esteve mais próximo que nunca. Lorne desenvolveu problemas de bronquite e depois 2 casos de pneumonia. Após sua morte, a princesa teve um colapso mental e sofreu de grande solidão, escrevendo a um amigo que minha solidão sem o duque é muito terrível. Imagino o que ele faz agora. Luísa passou seus últimos anos no Palácio de Kensington, ocupando os aposentos próximos das de sua irmã Beatriz. Ela fez algumas aparições públicas com a família real. Sua saúde também começou a declinar. Ela recebeu na prefeitura de Kensington em 1835 seu sobrinho, o rei George V, e a rainha Mary de Tagle durante as celebrações do Jubileu de Prata, sendo feita uma cidadã livre e honorária do bairro de Kensington. Sua última aparição pública foi em 1937, na exibição de artes e indústrias. Após a ascensão do rei George VI, Luísa ficou muito doente para andar e passou a viver apenas dentro de Kensington, sendo carinhosamente chamada de Titia Palácio pelas princesas Elizabeth e Margaret. A princesa ocupava seu tempo criando orações, uma delas sendo enviada ao primeiro-ministro, e dizia, abre aspas,
Guie nossos ministros de estados e todos os que estão em autoridade sobre nós. Fecha aspas. Luísa morreu no Palácio de Kensington em 3 de dezembro de 1939, aos 91 anos de idade, usando o véu de casamento que havia usado quase 70 anos antes. Seu funeral foi simples, por causa da Segunda Guerra, e ela foi cremada no crematório do Golders Green, em Londres, no dia 8 de dezembro. Suas cinzas foram colocadas na cripta real da Capela de São Jorge no dia 12, tendo a presença de vários membros da família real e da família Argyll, a família de seu marido. Suas cinzas depois foram levadas para o cemitério real de Fragmore, em 13 de março de 1940. De todas as filhas de Victoria e Albert, Luísa era a mais talentosa artisticamente. Além de ser uma boa atriz, pianista e dançarina, era uma prolífera artista e escultora. A princesa também criou um memorial para os soldados da Segunda Guerra e para seu cunhado, o príncipe Henrique de Battenberg. Luísa teve um papel importante no desenvolvimento da indústria do turismo na então colônia das Bermudas. Ela passou o inverno de 1883 na ilha por estar com a saúde debilitada, popularizando a tendência de norte-americanos ricos escaparem para o clima relativamente ameno das Bermudas durante os meses de inverno. Sua visita trouxe tanta atenção para a colônia que um grande hotel foi inaugurado em 1885, com o objetivo de satisfazer esses novos visitantes. O Hotel da Princesa, nomeado em sua homenagem, foi construído na costa do porto de Hamilton e existe até hoje. A província canadense de Alberta foi nomeada em sua homenagem. O Lago Luísa de Alberta também foi nomeado em sua homenagem, assim como o Monte Alberta. Apesar de seu período no Canadá não ter sido sempre feliz, ela gostava do povo canadense e manteve ligações próximas com seus regimentos militares. No Reino Unido, ela ganhou a reputação de realizar visitas inesperadas a hospitais, especialmente durante seus últimos anos de vida. E aí, o que lhe parece essa princesa artista? E essa vida cercada de reviravoltas e acontecimentos tão incomuns para sua época? Luísa seria mesmo uma feminista e liberal? Nos encontramos nos comentários para você me dizer quais são as suas conclusões sobre o vídeo. Já já estaremos por lá. Obrigada pela sua companhia.